Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós aprenderemos a criar materiais do zero aqui no Revit. Mas você pode pensar, mas eu já aprendi, eu já sei criar materiais. Mas esta videoaula é especial, pois contém muitas dicas que a professora Isabela Ribeiro preparou especialmente para o curso Revit 2018, Viabilidade Técnica e Estudo Preliminar de Projetos de Arquitetura. Mas eu disponibilizarei para vocês esta videoaula e também a próxima gratuitamente no curso de Revit 2017-2018, Modelagem de Edifício Residencial. Então, as duas aulas deste curso aqui, às quais eu me refiro, estão aqui no módulo 10. Criando e editando materiais do zero, e a aula 10.2, criando materiais a partir de materiais existentes, pintura e vidros coloridos. A professora Isabela Ribeiro gravou esse curso juntamente comigo e também com a arquiteta Cláudia Vasques. A Isabela Ribeiro é engenheira ambiental e sanitarista e atua como professora especialista em Revit, participando inclusive de várias implantações de BIM pelo Brasil. Ela atuou durante anos como professora de cursos presenciais em um centro de treinamento Autodesk em Campinas. E nesse curso aqui, nós ensinamos a modelar um complexo multiuso com centro comercial, hotel, edifício corporativo e também um conjunto residencial na fase de estudo preliminar. É um dos melhores cursos que já desenvolvemos aqui nos cursos Construir. Então, vamos lá e boa aula com a professora Isabela Ribeiro. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isabela Ribeiro e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Cursos Construir. Na videoaula de hoje, vocês aprenderão sobre criação de material. E essa criação será dada do zero, vocês vão aprender a criar o material do nada. Porque normalmente quando a gente cria um material no Revit, ou nós duplicamos, ou nós criamos com referência em outros materiais. Nessa aula não, nessa aula vocês vão criar 100% desse material. E para esse material ser criado 100%, vocês vão precisar de imagens de referência para esse material. Como, por exemplo, aqui do lado esquerdo nós temos a textura grafiato. Então, nós vamos criá-la na aula. E aqui do lado direito nós temos a textura em gesso 3D, que nós também faremos na aula de hoje. Só que antes da gente começar, eu vou mostrar um ponto muito importante para vocês, aqui no próximo slide. O slide está com um fundo escuro para vocês conseguirem notar a diferença. Quando nós pensamos em criar um material dentro do Revit e que esse material vai ter referência com uma imagem, é muito importante que a escolha dessa imagem seja feita com muito cuidado. Por quê? Aqui do lado esquerdo nós temos a imagem que nós vamos utilizar na aula de hoje. É uma imagem de um acabamento em gesso 3D. Aqui do lado direito nós também temos uma imagem de acabamento em gesso 3D. Mas por que nós vamos usar essa da esquerda e não essa da direita? Vocês têm que sempre reparar na iluminação dessa imagem. Quanto mais chapada for a imagem, melhor. No entanto, aqui na imagem da direita, se vocês acompanharem com o meu mouse, reparem que aqui do lado esquerdo da imagem ele está bem mais claro do que o lado direito. Isso influencia muito na hora de aplicar a textura do Revit. Aqui na imagem que eu escolhi para nossa aula, não. As sombras estão sempre presentes nos mesmos lugares. Então, eu consigo criar uma continuidade no material.
Se eu usar esse material com a iluminação diferente em cada ponto, o Revit vai criar a divisão desse material. Porque o que vai acontecer quando eu aplicar esse material no software? Ele vai pegar a imagem e vai replicar essa imagem. Então, nesse caso, eu não vou perceber as emendas da imagem, porque a imagem ela é toda idêntica. Nesse caso, não. Eu tenho esse lado mais claro, esse lado mais escuro. No momento em que eu replicar essa imagem, eu vou notar a diferença e não vai dar um aspecto muito interessante. Então, antes de começar a criação do material, é importante a dedicação de um tempo para a escolha da imagem que você vai usar naquele material, ok? Então, vamos começar a nossa aula. Vamos lá? Pessoal, para a criação de materiais, vocês vão estar no arquivo da escolha de vocês. Aqui, eu abri um arquivo novo, nomeei como aula materiais, que é a aula de hoje, e já fiz as configurações de unidades, ok? Então, para a criação do material, nós vamos na aba Gerenciar, em Configurações, nós vamos até a opção Materiais. Quando eu clico em Materiais, abre a minha janela de navegador de materiais. Quais são as informações que eu tenho nessa janela? Eu tenho os materiais que já estão criados aqui dentro do Revit para mim. Então, esses materiais já vieram como padrão no template em que eu escolhi para usar. Esses materiais são padrão do template que eu estou usando. Possivelmente o template que você estará usando vai ser diferente, então os materiais também serão diferentes. Além disso, nós temos aqui do lado direito as propriedades dos materiais. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui a opção de material isolamento rígido. No momento em que eu clico em isolamento rígido, eu tenho as características desse material aqui para mim. Como, por exemplo, na aba Identidade. Eu tenho o nome do material, isolamento rígido. Eu tenho a descrição, placa de isolamento com espuma rígida. E ele está classificado como genérico. Aqui também poderiam ter sido alimentadas as opções fabricante, modelo, custo, o site do fornecedor. A segunda aba é a aba Gráficos. Na aba Gráficos, nós temos as informações gráficas desse material, ou seja, as achuras e preenchimentos que nós temos. A primeira opção é sombreamento. Sombreamento é a opção que vai aparecer para mim quando eu estiver com a opção em estilo visual sombreado. Padrão de superfície. Esse padrão de superfície, ele aparecerá para mim quando eu estiver em corte ou fachada. E aqui eu tenho o padrão de corte, que ele aparecerá quando eu estiver em corte ou planta, ok? Agora nós temos a aba Aparência. Para a aba Aparência, nós temos as informações que aparecerão no render. No caso, a cor, o acabamento e a aplicação. Então, para esse material, eu tenho essa cor cinza. Eu tenho que ele tem um acabamento plano e fosco. E ele foi aplicado por um pulverizador. Esse material em específico, ele possui propriedades físicas e térmicas que podem ser preenchidas de acordo com as propriedades do material. Não são todos os materiais que possuem as propriedades físicas e térmicas. Então, caso você queira utilizar essas propriedades, um material que já possui precisa ser duplicado. Então, vamos começar com a criação do nosso material. Para isso, vocês vão vir aqui no canto inferior esquerdo da janela Navegador de Materiais.
vão clicar nessa bolinha com um sinal de mais, em que ela significa criar e duplicar materiais. Eu vou clicar e escolher a opção criar novo material. No momento em que eu criei esse novo material, ele veio com um nome padrão novo material. Aqui nós vamos adotar sempre nomear com um ponto na frente e com letra maiúscula. O primeiro material que nós vamos criar será a textura grafiato. Então, com o botão direito, clico em renomear. Eu vou renomear. Então, vai ser ponto, textura, underline, grafiato. Clico em Enter e pronto. O meu material ele já está criado. Agora, nós vamos começar o preenchimento desse material. Vamos começar pela aba Identidade. Então, ele já tem o nome, então agora eu vou preencher a descrição. Ele é uma textura de grafiato branco. Qual é a classe desse material? Nós vamos clicar aqui na setinha para ver as opções que nós temos. Então, nós temos alvenaria, cerâmica, vidro, genérico, pedra. Nesse caso, nós vamos escolher diversos, porque não tem nenhum material que corresponde, nenhuma categoria, perdão, que corresponde ao material que nós estamos criando. Aqui eu não quero preencher mais nada, mas isso fica a critério de vocês. Vocês podem preencher o fabricante, quanto custa o metro quadrado do grafiato e assim por diante. Vamos então para a aba Gráficos. Na aba Gráficos, nós vamos começar a dar a carinha do nosso material. A primeira coisa, sombreamento. Sombreamento, ele vai aparecer para mim no estilo visual de sombreado. Então, quando eu estiver nesse estilo visual, que cor vai aparecer aqui para mim? Então, eu vou escolher a opção utilizar aparência de renderização. Por que eu vou escolher essa opção? Porque a hora que eu fizer a aparência, ele já vai alimentar esse campo para mim. Caso eu não quisesse, eu poderia utilizar a paleta de cores. Clicando em cima da barra de cor, eu escolho a cor que eu quero que esse material tenha no estilo visual de sombreado. Eu escolheria a cor, então aqui eu vou escolher um cinza mais claro, ok? E eu tenho a opção ainda de mexer na transparência desse material. Em padrão de superfície, é o padrão que nós veremos em fachadas e até mesmo no 3D. Então, se eu vier aqui em modelo e nenhum e clicar em cima de nenhum, vai abrir para mim os padrões de preenchimento, que nada mais é do que achuras carregadas dentro do Revit. Então, para o nosso grafiato, aqui ele também já traz o nome de acordo com o material, ok? Eu vou utilizar a areia densa para representar o nosso grafiato. E eu posso escolher a cor dessa achura. A mesma coisa acontece para padrão de corte. Eu clico em nenhum, ele abre a paleta de achuras para mim e eu escolho a achura que eu desejo para compor aquele material. Se eu quiser fazer a alteração de cor, eu também posso. Vamos então para a aba Aparência. A aba Aparência é uma das abas mais importantes para nós, porque é aqui que o material realmente será criado, é aqui que eu vou trazer a referência do material, é aqui que eu vou dar a aparência desse material. Então, aqui eu tenho a primeira opção, informações. Se eu selecionar, eu já tenho que ele é um material genérico, eu posso renomear isso daqui. Ao invés de genérico, eu quero textura, grafiato. E pronto, olha lá, reparem aqui em cima que ele já mudou o nome do meu material, textura, grafiato, mas essas são só informações da aparência do meu material. O que importa para nós, nesse momento, são duas opções. Genérico, a abinha genérico, e o outro é relevo.
A primeira coisa que eu vou fazer, então, aqui em aparência é trazer... Olha, reparem que quando eu paro o mouse, ele fala que nenhuma textura está atribuída ao material. Eu vou trazer a textura que eu escolhi. Então, imagem, aqui onde está escrito nenhuma imagem selecionada, quando eu passo com o mouse em cima, ele fica azul, porque ele transforma isso em um link. Eu vou clicar nessa frase que ficou azul, e no momento em que eu clico nessa imagem, ele já abre para mim a pasta de navegador, ou a janela de navegador. E nesse navegador eu vou buscar pelo meu material. Nesse caso, ele já me trouxe para a pasta que eu salvei os meus materiais, mas aqui para vocês basta localizar a pasta no computador de vocês. Eu vou clicar com o botão direito, exibir, eu quero ícones grandes para eu ver qual vai ser o material que eu vou trazer. Então, eu vou trazer o textura grafiato branco. Seleciono o material e abrir. Quando eu clico em abrir, a imagem ela já é carregada aqui para dentro do Revit. Então, agora eu tenho as opções esmaecer imagem, com brilho e realces. Esmaecer a imagem, eu vou deixar 100%, porque eu não quero que ela sofra nenhuma alteração. Eu quero que ela fique 100% fiel à imagem que eu escolhi. Com relação ao brilho, nós vamos vir nessa setinha só para verificar algumas das opções específicas de brilho que o Revit oferece para nós. Mas, nesse momento, nós vamos deixar em deslizador mesmo, que eu consigo mover a barrinha deslizando. Se eu parar o mouse aqui em cima de brilho, ele me dá uma leitura rápida e que ele fala que ele reduz o brilho para criar superfícies foscas ou vidro jateado. Insira um valor entre 0, que é embaçado, e 100, que é um espelho. Então, o 0 ele deixa embaçado e no 100, que é 100%, ele deixa com total reflexo. Então, nós vamos deixar aqui no intermediário e 50. Realces, nós temos a opção não metálico e metálico. Esse material com o qual nós estamos trabalhando, ele é não metálico. Então, o próximo passo é fazer o ajuste dessa textura. Que tamanho está essa textura no meu projeto? Então, eu vou clicar. Se eu vier aqui em dimensionar tamanho da amostra, eu tenho que a cada 0,3 metros ou a cada 30 centímetros, o Revit vai inserir uma imagem dessa para mim. Então, nesse caso, eu vou ajustar isso daqui para cada 1 metro. Reparem que no momento em que eu mudei para 1, clico aqui embaixo também já muda para 1. Por que fez essa alteração? Porque eu estou com o meu cadeado, eu estou com a minha correntinha trancada. Então, ele está bloqueando a proporção. Se eu ajusto a largura, ele ajusta a altura, e se eu ajusto a altura, ele ajusta a largura. Caso eu queira altura e largura diferente, basta eu tirar a seleção da correntinha que eu consigo fazer essa alteração. Mas eu vou deixar selecionada porque não vem ao caso essa propriedade. Então, eu já ajustei que essa minha imagem, ela no projeto, ela vai representar 1 metro quadrado. E concluir. O próximo passo é relevo. Por que o próximo passo é relevo? Porque eu preciso que esse material, ele tenha a textura realmente. Então, nós vamos selecionar relevo. E agora nós vamos criar o nosso relevo. Nós vamos criar o nosso relevo baseado no quê? No momento em que eu cliquei em relevo, ele já abriu a janela de materiais para mim. Eu vou criar no mesmo padrão da imagem que eu carreguei. Então, eu vou selecionar novamente textura grafiato branco e abrir. Quando eu abro a imagem, ele já abre o editor. Quais são as opções que nós temos que fazer aqui? O que é importante que nós façamos a edição?
no dimensionamento. O dimensionamento ele tem que ter exatamente o mesmo tamanho da nossa textura. Então, o tamanho da amostra vai ser 1:1. Pronto, então eu já tenho a minha amostra com o mesmo tamanho da textura. Outra coisa que se eu não fizer, ele não vai dar o efeito que eu quero, é inverter imagem. Olha o que vai acontecer no momento em que eu clicar em inverter imagem. Onde era escuro fica claro e onde era claro fica escuro. É esse efeito de inversão que vai causar a textura para mim. Vou concluir. Feitas essas alterações, eu tenho agora a opção montante. Para vocês verem para que o montante serve, eu vou dar aplicar um ok, eu vou finalizar o meu material, vou aplicar esse material numa parede, então a gente volta para cá para eu explicar o montante, ok? Vou fazer uma parede, tá pedindo para eu salvar o projeto, vou criar uma parede aleatória, lá no 3D, realista, seleciono a parede, editar tipo, eu não vou duplicar porque aqui é apenas um teste, vou escolher textura grafiato, ok, pronto, a minha textura ela já está aplicada, reparem que daí dependendo da iluminação é a textura que eu vejo. Eu vou deixar desse lado mais claro para ficar mais fácil de vocês entenderem montante. Lembra quando eu falei lá no começo da aula que pode ser que eu veja a emenda? Olha a emenda aqui, ó. A emenda da imagem. Eu não consigo ver a emenda aqui, ó, da faixa horizontal, mas eu consigo ver essa emenda aqui, ó. Então, é muito importante a atenção na hora de escolher o material, porque quanto mais perfeito você quer que a sua aparência fique, mais atenção você vai ter que ter na hora de escolher o seu material. Então, vamos voltar lá para a aba Gerenciar, Materiais, Textura grafiato, Aparência. Em relevo, eu vou alterar o montante. Eu vou alterar o montante e vou aplicar. Reparem que no momento em que eu apliquei, a minha textura ficou com mais saliência. Vou aumentar mais um pouco, aplicar. Olha aqui, eu vou extrapolar agora para vocês verem que extrapolar nunca é bom. Olha, eu já fico com um aspecto mais irreal, ele já fica uma coisa que eu vejo que não é tão real. Então, se eu manter aqui, olha, entre 120 e 150, eu sugiro que seja um valor ideal. E tudo depende da textura também, olha, você tem que fazer testes. No caso dessa textura, o valor 224 ficou super bom. Vamos ver, o 263, está uma textura legal. Então, o montante é o quanto de relevo que eu vou aplicar nessa textura. Então, eu tenho que encontrar um equilíbrio de acordo com a textura que eu encontrei. Vou dar ok e reparem, olha. Se eu der bastante zoom, eu vejo que são apenas efeitos na minha imagem. Mas tirando o zoom, ele parece realmente a textura da maneira que ela é na vida real. Agora que a minha textura grafiata está criada, nós vamos utilizar do mesmo procedimento para criar a textura de gesso 3D. Então, gerenciar materiais apenas para fixar o conceito de criação de material. Vamos clicar aqui na bolinha com o mais, criar novo material. Com o botão direito, nós vamos renomear para ponto textura, underline gesso. Enter. Agora eu vou fazer o preenchimento dessa textura, né, desse material. A identidade, ela será textura interna. A classe eu vou deixar como diversos.
Gráficos, eu só vou mexer aqui no padrão de corte que eu vou colocar como argamassa gesso. Os outros eu vou deixar da maneira que está. A aparência é agora que nos interessa. Então, vamos lá, eu tenho que carregar a imagem, lembram-se? Então, clico em nenhuma imagem selecionada, cliquei em nenhuma imagem selecionada, se eu já usei a pasta aqui no Revit, ele já abre direto na pasta. Caso não, você vai ter que procurar a sua pasta novamente. Seleciono a imagem que eu quero, nesse caso é detalhe gesso, e vou abrir. No momento em que essa imagem foi carregada, eu vou clicar em cima da imagem para abrir a paleta de edição da imagem. O que eu vou mudar nessa minha imagem? Eu vou mudar o tamanho. É importante sempre que vocês vejam a relação realmente com a imagem. Por exemplo, essa imagem ela tem 2 gomos na horizontal. Então, quanto mede cada gomo desse normalmente? Pelas minhas pesquisas, aproximadamente 0,45. Então, ela vai ter uma largura de 0,9. Aqui, se vocês quisessem deixar essa imagem rotacionada, né, inclinada, bastaria mexer aqui, ó, na barra de rotação. Por algum motivo o 09 editou e o 03 não, agora editou. Só cliquei embaixo, então pronto, a minha edição já está feita. Lembrando que se você precisar rotacionar a imagem, basta vir em posição e rotação. E vou concluir. Agora, a gente não mexeu nisso aqui no material de textura grafiato, mas nós vamos mexer aqui a cor, eu vou alterar essa cor. Eu vou deixar uma cor mais parecida com a minha textura. Vou deixar esse cinza bem clarinho. Ah lá, vou deixar... A gente sempre deixa uma cor parecida com o material que a gente está usando. Não vou mexer aqui em esmaecer imagem, nem brilho e nem realce, mas vou alterar o relevo. Escolho novamente a minha imagem, abro. Quais são mesmo as opções que eu tenho que alterar aqui? Primeiro passo, eu tenho que deixar a amostra com o mesmo tamanho. Então, já deixei com o mesmo tamanho e agora eu tenho que inverter a imagem. Se eu não inverter a imagem, eu não tenho o efeito de textura. Concluído. E agora aqui o montante. Eu sempre gosto de aplicar o material para depois definir o montante. Eu acho que assim fica mais fácil de fazer o material. Então, eu vou dar um OK, finalizar o material, vou mudar o material dessa parede, editar tipo, editar. Agora vai ser textura gesso, OK, OK. Ok, foi. Minha textura já está aqui, ó. Então, agora nós vamos em materiais de novo, textura, gesso, aparência, para que possamos mexer, então, no montante. Eu vou aumentar um pouquinho o montante, aplicar. Reparem que aqui 137 eu já acho exagerado. Eu vou deixar um pouquinho menos, então, aplicar. E aqui você vai fazendo esse ajuste. Vou deixar aqui... 108 estava um número bom. Ok, eu vou tirar o zoom. Lembram do encaixe que eu falei? Olha como nessa imagem o encaixe está perfeito. Se você estiver achando que a imagem está muito pequena, nós voltamos para materiais, aparência, clico em cima da imagem e faço essa alteração. Ao invés de 0,9, eu vou deixar com 1,2 e 1,2. Concluído. Faço a mesma alteração em relevo, porque senão, olha o que acontece. Ele perde o relevo, fica em cima de onde não deveria estar. Então, eu tenho que fazer essa alteração nos dois, 1,2, 1,2. Concluído. Aplicar.
Pronto, olha lá, já aumentei a escala desse meu detalhe. E olha que bonitinho que fica. Eu fiz algumas alterações nessas imagens, por exemplo, deixar a imagem amarelinha, ficou bem legal. Então, novamente, o que é importante na criação de um material? A escolha da imagem. Depois que eu tenho uma imagem boa para a criação do material, eu consigo fazer as edições que eu precisar. Então, essa foi a criação dessas duas texturas. Espero que vocês apliquem dessas ferramentas, dessas técnicas, para a criação de diversas outras texturas. E até breve!